eliminação dos dados na tabela. Bem, para eliminarmos dados, vou selecionar minha base de dados. Para eliminarmos dados na base de dados é muito simples. Mas tenho que deixar um pormenor aqui. Há tabelas dependentes e há tabelas independentes. Por exemplo, se eu estiver na tabela funcionário, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, esse código 3, Francisco Gomes, escrevi mal, não quero mais que ela exista, remove. Você realmente deseja executar? Então, desejo. Ele vai remover. Simples assim. Isso é exclusão dos dados. Por que ele removeu? Vou explicar daqui a pouco. Nem sempre ele vai remover. Ele removeu porque ele também internamente, esse GBD, verificou se há uma relação ou há um valor, relação A, se há um valor existente em outras tabelas. Por exemplo, na tabela usuário, né, temos lá ID usuário, temos um aqui, vamos pôr mais um aqui. Vamos pôr aqui, por exemplo, 4. Ok. Certo, agora vou eliminar este ID 4 na tabela funcionário. Vou vir aqui. Eu não vou conseguir eliminá-lo porque ele está associado com uma outra tabela. E lá tem lá um valor. Está aqui, esse ID 4, vou querer excluir. Não tem como. Tu não pode eliminar porque há uma relação que ele tem que está associada à tabela usuário, tá? Então, para você eliminar um registro, talvez terá que verificar se quais são as relações que ele tem com outras tabelas e se há um valor existente nessas tabelas. Aquele ID eliminou porque não tem nenhuma relação com outra tabela. Por exemplo, vou eliminar este aqui, o registro 5. Vou aqui atualizar da Ctrl R. Vou atualizar aqui o browser. Ok. Vou aqui eliminar aqui o 5, José Daniel Lima, mas vou eliminar com código, tá? Código 5. Para eliminar um registro, é só escrevemos o seguinte código: delete from tb funcionário where id funcionário igual a 5. Simples assim. Sempre tens que especificar o id. Ou melhor, ao eliminar, recomendo, boas práticas, elimine sempre pelo id. Pelo nome também dá, só que não é uma boa prática, não é um bom hábito para um iniciante, porque o funcionário pode ter nomes iguais. Por exemplo, que eliminar todos onde o nome, por exemplo, é igual a Daniel. Isso vai eliminar todos onde o nome é igual a Daniel. Então, não é uma boa prática eliminar pelos nomes. Então, pelo ID é mais eficaz, tá? É mais eficaz. ID 5, né? Como eu estava tentando fazer aqui. Então, o delete não precisa, ou ali para eliminar o registro, não precisa colocar asterisco ou o nome da coluna, não. Apenas colocar delete, né, deleta, para a tabela X, onde, tá, tem que ser onde. Não colocar essa cláusula, ele vai eliminar toda a tabela, tá, todo o registro daquela tabela. Então, coloca o where, ID funcionário igual a 5, por exemplo. Ele vai eliminar. Certo, eliminou também porque não há uma relação ou não há um valor associado a outras tabelas, tá? Por exemplo, vamos aqui na tabela o usuário, tem aqui quantos registros? 2. Ok, vamos fazer um tempo. Vou eliminar esses 2. Aqui posso eliminar normalmente porque por quê? A tabela funcional é a tabela mãe, posso assim dizer. É uma tabela que está associada com outras entidades. E por eu eliminar ela, não posso eliminá-la diretamente, porque eu tenho que eliminar os seus filhos, nesse caso. Vamos falar sobre os filhos, refiro-me a outras entidades onde tem o mesmo valor. Por exemplo, esse ID1 e esse ID4 pertencem à tabela, ao registro da tabela funcionário. Então, vou eliminar todo esse registro, só para memorizarmos a cláusula, ou para verificarmos o código. Vou colocar aqui. Delete from. Desculpa. O que aconteceu com o meu servidor? Ctrl R. Quando isso estiver acontecendo, muitas das vezes
Tá ter dificuldade aí na porta. Então, o que eu faço? Eu desligo o servidor, tá? E volto a ligar, tá? Simples assim. Vem aqui, faz o Ctrl R e ele vai te permitir dar continuidade no que estavas a fazer. Não deu porque não arrancou aqui a porta. Agora sim. Porta está habilitada. Agora Ctrl R. Pronto. Ok, voltamos aqui a utilizar a nossa base de dados. Information. Não é esse aqui. Essa base de dados está aqui dentro desse aqui. Temos a base de dados. Voltamos. Deixa ele acabar de processar para depois eu ajustar aqui. Ok, volto aqui no SQL. Como eu estava dizendo, vou fazer um delete sem colocar a cláusula, tá? Delete from table usuário. Sem colocar classe. Se não colocar o R, ele vai eliminar todo o registro da minha tabela, tá? Vamos só voltar para poder ver o que temos na nossa tabela. Na tabela usuário, tenho aqui 2 registros. Se eu não especificar os registros dessas tabelas, o que vai acontecer? Ele irá eliminar definitivamente todos os registros que se encontram nessa tabela, tá? Vamos aqui voltar a fazer a consulta SQL. Delete from table usuário. Simples assim. Ele vai eliminar todo o registro. Quando eu vou para a tabela usuário, já não tenho nenhum registro da tabela usuário. Então, para eliminar um registro é assim. Então, tenham cuidado ao usar esse comando. Sempre especificam o registro que pretendem eliminar e assim em seguida que poderão eliminar. Tá? Para hoje é tudo.